Olá, eu sou a Gisele Frazão Tavares, bibliotecária graduada pela Universidade Federal do Maranhão, atualmente mestranda em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho, intitulado Serviço de Referência Virtual, entre as demandas do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual do Maranhão e as emergências da Agenda 2030, foi pensado e escrito em parceria e coautoria com a professora doutora Simone Borges Paiva Okuzono, que atualmente integra o quadro de professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu me encontro com óculos, uma camiseta preta, um blazer verde-limão, meu cabelo é comprido, castanho claro, e estou utilizando um batom de cor marrom. O Serviço de Referência Virtual, cuja sigla é SRV, entre as demandas do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEMA e as emergências da Agenda 2030, é foco do presente trabalho. Realizou-se uma pesquisa na base de dados em ciência da informação, a BRAPSE, selecionando artigos que revelaram processos, rotinas e interpretações sobre o SRV que podem contribuir com e para o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual do Maranhão, o CIB-UEMA. O SRV, ou seja, o Serviço de Referência Virtual, articula seus sistemas de informação oferecidos pelas bibliotecas universitárias, na medida em que contribui para os processos de busca e recuperação da informação empreendidos pelos sujeitos pesquisadores. Considerando-se a crescente tendência de virtualização das rotinas biblioteconômicas e atentos às exigências da sociedade, entende-se ser necessário refletir sobre a importância do serviço de referência sob esta perspectiva virtual, das ferramentas que o viabilizam e também dos usuários que dele necessitam, haja visto o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 associados aos fazeres das bibliotecas universitárias. Como pode-se dar o alinhamento das bibliotecas universitárias à Agenda 2030? Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entende-se que a biblioteca universitária pode atender de forma eficaz pelo menos 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro deles é o ODS 4, que fala a respeito da educação de qualidade. Aqui, sob esta perspectiva, pensa-se na educação qualitativa, flexível, ou seja, sem barreiras temporais e geográficas. Depois, temos, em seguida, o ODS 9, que fala da indústria, da inovação e da infraestrutura. E aí pode-se pensar, do ponto de vista das bibliotecas universitárias, na infraestrutura de qualidade tecnológica para oferta de serviços de informação à distância. A inovação por meio do uso de tecnologias digitais e a amplitude do fomento à pesquisa científica por meio do uso dessas tecnologias, no sentido de fortalecer a pesquisa científica. Por fim, tem-se o ODS 10, que trata da redução de desigualdades, que também pode ser proporcionada pelo serviço de referência virtual, ainda que não tenha fim, mas pode ser minimizada através da amplitude de serviços de informação, por meio de tecnologias digitais que possibilitam ao usuário ter acesso à pesquisa sem precisar deslocar-se até a biblioteca física, ou seja, fazendo uso de economia de seus recursos econômicos. Com relação ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UEMA e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje tem-se uma realidade no que diz respeito ao quadro de bibliotecários da instituição, porque o Sistema Integrado de Bibliotecas da UEMA conta com 26 unidades de formação, das quais apenas 12 têm bibliotecários. Daí surgiu o problema desta pesquisa. Como estabelecer um SRV eficiente, padronizado, satisfatório e, sobretudo, alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a comunidade acadêmica da UEMA, tendo em vista o reduzido quadro de bibliotecários na rede?
O objetivo geral desta pesquisa é propor princípios e diretrizes para o Serviço de Referência Virtual do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual do Maranhão. Os objetivos específicos são mapear os SRVs já ofertados à comunidade universitária do CIBIO-EMA, identificar os serviços de referência virtual mais adequados à realidade do CIBIO-EMA, elaborar uma política de serviço de referência virtual para as unidades de informação do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEMA. A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico na base de dados em ciência da informação, a BAPSI, ou seja, esta pesquisa tem caráter bibliográfico, abordagem exploratória e qualitativa, recorte temporal de produções científicas que englobam os anos de 2007 até 2023, recorte por tipo de biblioteca, que o foco desta pesquisa é a biblioteca universitária. Os tipos de artigos selecionados foram artigos teóricos, relatos de pesquisa, análises comparativas de software para SRV, de usuários, de implantação de ferramentas, de uso de SRV em bibliotecas universitárias e proposta de SRV para bibliotecas universitárias. Análise dos resumos e considerações finais, exclusão de artigos que continham a expressão bibliotecas escolares, pois o foco desta pesquisa é a biblioteca universitária, seleção de pesquisas que continham o termo serviço de referência virtual no título, total de artigos relevantes recuperados, sob esta perspectiva metodológica, 10 artigos. Com relação aos resultados e discussões, em 2007, Macedo e Paiva destacaram que o SRV encontrava-se em processo de crescimento, de desenvolvimento em bibliotecas universitárias. Já Siqueira, em 2010, conceituou o SRV como uma forma de oferta de serviços de informação com o uso da interface da rede virtual para interação entre bibliotecário e usuário, ou seja, uma interação que ocorre fora da biblioteca física. Siqueira destacou ainda 2 habilidades do bibliotecário, que é a instrução e o talento comunicacional. Galvão, Neto e Silva, em 2010 também, detectaram que o processo de consolidação do SRV em bibliotecas universitárias em Natal, no Rio Grande do Norte, se davam naquele ano, naquele período, por meio de correio eletrônico, ou seja, os e-mails. Já em 2016, Nakano, Jorente e Pádua destacaram a importância do chat online para bibliotecas universitárias na utilização e oferta de SRV. Ainda em 2016, Silva e Damian detectaram a relevância da aplicação da matriz SWOT na identificação de pontos fortes e fracos e de ameaças e oportunidades do serviço de referência virtual em estudo realizado no site da Biblioteca Central da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ainda em 2016, Nakano, Jorente e Cantizani enfatizaram o chat como uma ferramenta de SRV adequada à realidade brasileira, oferecendo atendimento pessoal síncrono ao usuário, ou seja, uma resposta automática, rápida, em tempo real. Ainda em 2016, Pagani e Lucas analisaram os sites de 6 bibliotecas universitárias federais da região sul, com enfoque nos serviços de referência e nas mídias sociais, maior incidência de uso do site para consulta do catálogo online, ou seja, consulta ao acervo e das bases de dados, e as mídias sociais, na ocasião, mais utilizadas pela comunidade acadêmica, eram o Twitter e o Facebook. Em 2017, Damian ressaltou a importância do conhecimento do ponto de vista de usuários para a avaliação do serviço de referência virtual e a necessidade do bom funcionamento do site e da oferta de conteúdo digital atualizado. Damian e Cássio Filho, já em 2018, observaram a ausência de avaliação periódica de SRV e de oferta de serviços de informação personalizados em bibliotecas universitárias. Silva e Lima, em 2018, detectaram os benefícios da internet para os bibliotecários de referência por meio da utilização de e-mails, mídias sociais, sites,
Mas observaram também a necessidade e, ao mesmo tempo, a ausência de uma política de diretrizes para a prática do serviço de referência virtual em bibliotecas da Universidade Federal Fluminense, a UF, no Rio de Janeiro. Então, diante do quadro abordado a partir das pesquisas realizadas na BRAPS, tem-se as seguintes considerações finais: uma introdução tímida do SRV nas bibliotecas universitárias, ou seja, uma introdução gradual, um pouco lenta. Primeiramente, o SRV sendo visto como uma possibilidade. Posteriormente, detectou-se que o SRV foi incorporado nas bibliotecas universitárias, necessitando ainda de alguns ajustes, como avaliação periódica, políticas de parâmetros e diretrizes. Com o uso do serviço de referência virtual, as bibliotecas universitárias têm realizado ações que contribuem para a concretização dos ODS. A prática do SRV na educação superior contempla pelo menos 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme mencionamos no início deste vídeo, que são a educação de qualidade, o ODS 4, a indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 9, a redução de desigualdades, o ODS 10. Também detectamos que necessita-se criar uma política de serviço de referência virtual para as bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEMA, a partir de reuniões com grupos focais, que são os próprios bibliotecários da instituição, visando padronizar e otimizar a oferta de serviço de atendimento eletrônico aos usuários, por meio de ferramentas como chat, e-mail, voz sobre IP, VoIP, entre outras, contemplando a Agenda 2030 de forma compatível com os recursos orçamentários da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigada a todos. Até o SNBU 2023. Até lá.